Olá, vamos começar essa história pelo começo? Quero te explicar como é que as coisas funcionam. Porque você é quem é, porque você vive o que vive, mas desde o começo. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que tudo que você vive é guardado no seu corpo. Tudo que você passou desde a sua concepção até hoje está guardado aí, em dois lugares. No seu inconsciente ou subconsciente, que é o mesmo lugar, bem como na sua fáscia muscular. Fáscia muscular é aquela pelinha branca que você vê o açougueiro tirar quando vai comprar carne. A sua fáscia muscular é seu pote de memórias. É um tecido formado por colágeno e elastina que tem uma grande capacidade de guardar tudo que você viveu. Assim, uma vez que tudo que você viveu é guardado no seu inconsciente, o que é seu inconsciente? Você tem aí duas grandes caixas, o seu consciente e o seu inconsciente. O seu consciente é o seu raciocínio, aquilo que você conhece, aquilo que você sabe. É a hora que você fala, eu estou com sede, quem fala isso é seu consciente. Eu não gosto de alface, quem fala isso é seu consciente. Eu quero ir lá na casa da Ana, quem fala isso é seu consciente. Ou seja, o consciente é seu raciocínio, é a sua inteligência, é a parte do seu cérebro que você conhece. A capacidade de processamento do seu consciente é de 40 bytes por segundo, ou seja, uma capacidade de processamento infinitamente pequena, de 40 bytes por segundo. Já o seu inconsciente é uma grande caixa que tem uma capacidade de processamento de 40 milhões de bytes por segundo. Quem é o inconsciente? Uma caixa que você não conhece, uma caixa que você não sabe o que tem lá. Só que a capacidade de processamento do seu inconsciente é milhões de vezes maior do que a capacidade de processamento do seu consciente. E é exatamente por essa regra que você fala, eu não vou mais fazer isso. E a hora que você vê, você está fazendo. Porque a hora que você fala, eu não vou mais fazer isso, quem está falando isso é o seu consciente. Ou seja, uma parte do seu cérebro que você conhece. Mas quem rege a tua vida, quem faz você fazer as coisas, quem te coloca no seu piloto automático é seu inconsciente. O seu piloto automático é seu inconsciente. Por que ele é seu inconsciente? Porque ele tem uma força e uma capacidade de processamento 1000 vezes, milhões de vezes maior do que a parte do seu cérebro que você conhece, chamada consciência. Assim, a sua vida é uma eterna guerra entre o seu consciente e o seu inconsciente. Ou seja, você vive vivendo a vida dizendo, eu não faço mais isso, eu não vou ser assim. E por que na hora do vamos ver se acaba sendo? Porque você acredita e você acha que você comanda a sua vida pela sua consciência. Ou seja, você acha que não, eu não quero, eu não faço. Sim, funciona assim. Mas se lá no seu inconsciente, por tudo que você viveu, está escrito, mas tem que fazer porque isso é o que esperam de você, por mais que você olhe e fale, isso eu não faço mais, como quem rege a sua vida, devido à capacidade de processamento dele ser milhões de vezes maior, é seu inconsciente, e lá no seu inconsciente está escrito, mas você tem que fazer porque é isso que esperam de você, vai adiantar você falar que você não faz? Você vai até falar que não faz, mas na hora do vamos ver, você vai ver que você já fez. Por quê? Porque quem comanda a sua vida é seu inconsciente. Porque ele tem uma capacidade de força, de atuação, de processamento, milhões de vezes maior. Por isso não adianta você tomar por base só aquilo que você conhece de você. Essa parte que você conhece é infinitamente pequena. É como se você se definisse olhando apenas 5% de você. Então, se você olhasse, por exemplo, às vezes, sei lá, o seu rosto, você vai dizer, eu sou uma pessoa magra, mas o seu corpo, sei lá, ele tem 300 quilos. Você é magra? Não, mas você está olhando, você está dizendo que você é magra, porque você está vendo o seu rosto, e o seu rosto é magro. Acontece que o restante de você é outra coisa. É exatamente isso que acontece entre o consciente e o inconsciente. O seu consciente, ele mostra 5% de você. Os outros 95% está escrito e guardado e expressado no seu inconsciente. Assim, em quem que você tem que acreditar? No seu consciente ou no seu inconsciente? É claro que é no seu inconsciente. A grande questão que é, se o seu consciente você conhece, ou se o seu inconsciente você não conhece,
Como é que você vai ter algum controle sobre o seu inconsciente, se você não sabe o que tem ali dentro? Durante muito tempo, sim, a gente não teve como saber o que existia no nosso inconsciente. A gente achava que isso era uma questão apenas da psicologia, e só ir lá fazendo terapia ou sendo psicólogo que você ia conseguir entender o que está no seu inconsciente, mas hoje não. O seu consciente você conhece, eu gosto disso, eu vou ali, eu não quero mais fazer isso, ou seja, você sabe quem é. Mas tem como, Ana, saber quem é esse inconsciente? O que tem dentro desse inconsciente? Tem como saber quem é essa pessoa que rege a sua vida, chamado você mesmo, o seu inconsciente? Tem. Você vê o seu inconsciente de duas formas: através do seu formato corporal e através das suas patologias. O seu corpo e as suas doenças mostram exatamente o que está escrito no seu inconsciente. E a hora que eu falo em formato corporal, eu não estou aqui dizendo de fase oral, esquizoide, masoquia, não estou dizendo nada dessa informação. Eu estou pedindo para que você pare, olhe o seu corpo e descreva, ou seja, você tem uma testa larga, uma testa arredondada, seu olho é fundo, seu olho é pequenininho ou é arregalado? Você tem queixo? Não tem queixo? Você tem um ombro elevado? Você é corcunda? Você tem mais gordura no braço ou nas coxas? Se você me descrever uma pessoa, eu vou falar para você exatamente quem ela é, como ela pensa, quais são os grandes conflitos e brigas que ela tem na vida, ainda vou te contar quais são as possíveis patologias que ela pode ter lá na frente. Por quê? Porque o corpo dela conta exatamente quem é ela. E quem é ela? Quem é você? Exatamente aquilo que está escrito no seu inconsciente. Ou seja, hoje você desconhecer o seu inconsciente é o maior tiro no pé que você pode dar na vida. Porque como é que você vive não conhecendo quem dirige seu carro? Não tem como. É por isso que você fala, eu quero ir lá na árvore. Mas o motorista do seu carro, que você não sabe quem que é, tá te levando lá na ponte. Aí não tem como. Você tem que conhecer quem dirige seu carro. Porque senão você vai falar, eu quero ir na árvore, e o motorista vai te levar para a ponte. Você vai estar vivendo aquilo que você quer? Não. Mas a partir do momento que você sabe quem está dirigindo o seu carro, você sabe como falar com ele, você sabe como fazer ele te levar na árvore e não ir na ponte. Como é que você sabe e conhece esse motorista do seu carro? Olhando o seu corpo e sabendo que cada dor, sintoma ou doença está te pedindo para falar. Por quê? Para olhar, para mudar. Por quê? Porque as suas doenças também mostram o que está escrito no seu inconsciente. Assim, viver sem saber o seu inconsciente é a mesma coisa que não viver, porque é como se você estivesse dando murro em ponto de faca. Porque você está falando A e seu corpo está fazendo B. Você está querendo isso e seu corpo te dá aquilo. A vida te dá aquilo, porque você não está olhando e entendendo quem está dirigindo o seu carro. Mas como é que faz isso? Olhe para o seu corpo. Entenda o que é a sua testa, o formato do seu olho, se você tem queixo, o formato da sua boca, se você tem bochecha ou não tem bochecha, se você tem seios largos ou não tem seios largos, como é que é a sua coluna, como é que é o seu quadril, se você tem um bumbum encaixado, se você tem um bumbum empinado, se o seu joelho é hiperestendido ou não, se ele tem uma curvatura normal, se você pisa com o pé apontando para frente, assim, ou se é cada pé para um lado, se você pisa mais com a parte de fora ou com a parte de dentro. Cada parte do seu corpo conta uma história sobre você, conta aquilo que você viveu, porque cada parte do seu corpo mostra o seu inconsciente, e no seu inconsciente está guardado, gravado, tudo aquilo que você viveu. O dia que você entender e souber ler e interpretar o que tem no seu inconsciente, nesse dia e só nesse dia você vai conseguir mudar de vida. Por quê? Porque daí você vai saber o que você precisa fazer para fazer diferente do que está escrito lá. É como se você soubesse, tivesse entendido, saído de dentro do jogo da sua vida e ido lá para a mesa de controle.
E agora, sentado na mesa de controle, você vai falar, esse carro vai acabar caindo nesse buraco. Mas uma vez na mesa de controle, você muda o caminho. Só que você só vai conseguir sentar na mesa de controle da tua vida o dia que você conhecer seu inconsciente. O dia que você entendeu que cada parte do seu corpo conta sobre você e te pede para fazer diferente, bem como o dia que você entender o que cada patologia, o que cada doença, o que cada dor ou sintoma que você tem está te pedindo para olhar. Uma pessoa que vem para mim e fala, Ana, meu pai era diabético, meu avô era diabético e eu estou com limite na minha glicemia, o que isso está te mostrando? O quanto você vem vivendo a vida do mesmo jeito do seu pai e do seu avô. Por isso que, de tanto seu avô, seu pai, lutar e morrer na praia, ou seja, seu pai e seu avô passaram a vida deles vivendo guerras e não conseguindo acabar com essas guerras. O que eles te deixam de mensagem, o que eles te deixaram de mensagem que você não entendeu, porque você não sabe o que a diabetes dele está te pedindo é quais são as suas lutas. Não lute sem saída. Resolva suas questões, olhe de frente para os seus problemas e dê solução a eles. Mesmo que a solução seja difícil. Não arraste problemas, não dê murro em ponta de faca. Olhe para as situações que você bate e não sai do lugar. Olhe, encare essa situação e fale qual o pedágio que eu tenho que pagar. Esse ou aquele. O que não dá para você ficar tentando empurrar uma parede que não sai do lugar. Porque isso eles fizeram. Tanto fizeram que se tornaram diabéticos. Só que não conseguiram resolver e isso foi passado para o da frente. No caso, você. Por isso que hoje você está com limite na glicemia. Porque você está vivendo situações que você não consegue mudar. Você nada e morre na praia. O que cabe a você fazer? Entender que é isso que o diabetes te pede para olhar. O quanto você vem vivendo situações que você não consegue mudar, fazer com que seja diferente. Só que às vezes você está querendo que seja diferente porque você quer que o outro mude. Aí você está na dependência do outro mudar para você parar de viver aquela história. Mas isso não vai acontecer. Porque uma vez que você depende do outro, se o outro não quiser mudar, como deve ter acontecido com seu pai e com seu avô, esperando às vezes uma valorização de um trabalho, às vezes esperando uma valorização de um pai, mas nem o pai nem o trabalho deram. E eles acabaram falecendo, vivendo essa guerra, ou seja, nadando e morrendo na praia. Só que isso é te passado a partir do momento que você tem o mesmo sintoma que eles. Ou seja, o que eles estão te pedindo? Saia das suas guerras, resolva suas questões, não fique empurrando porta, esperando o outro abrir. Pare de bater na porta esperando o outro abrir. Abra a porta você. Só que você não entendeu o que eles te disseram. Por isso que eu preciso que você entenda seu inconsciente. Porque lá no seu inconsciente foi escrito através de uma memória celular passada do seu avô, do seu bisavô, para o seu pai, do seu avô para o seu pai, do seu pai para você, que a vida é difícil e que existem lutas que a gente acaba não ganhando e nem perdendo, que a gente não consegue mudar. Só que você está aqui para evoluir para você, ou seja, tem que fazer diferente para você e também para o seu clã, porque senão todo mundo vai viver o mesmo problema e esse clã não vai evoluir. O que o fato deles terem morrido tendo essa patologia te mostra? Que é hora de você olhar para todas as situações que você está empurrando e não sai do lugar. E é para você sair dessas histórias, encontrar a saída e não só ficar empurrando, não ficar esperando o outro, não ficar brigando às vezes por uma coisa que você acha que é certo, mas não foi isso que aconteceu. Então, peraí, isso não aconteceu, mas agora o que eu faço com isso? Como é que eu transformo? Como é que eu olho diferente? Como é que eu faço desse limão uma bela limonada? E aí poder mudar a história do seu clã. Acontece que lá no seu inconsciente está escrito que isso é o certo. Ou você não consegue, porque seu avô não conseguiu, seu pai não conseguiu. Não, mas peraí, eles não conseguiram. Como é que eu posso fazer? Que forma eu posso fazer diferente para conseguir mudar essa história e não seguir a mesma estrada que eles só tinham aquela visão? Como é que você pode andar um pouquinho a mais do que seu avô e seu pai andaram? Mas para fazer isso, você precisa entender seu inconsciente. E o que está escrito no seu inconsciente, você só vai saber a hora que você parar e descrever você.
Se você me descrever, porque eu estudei, eu lutei por isso, eu mergulhei fundo em todo esse conhecimento que me encanta, que me provoca esse sorriso. Eu hoje bato o olho numa pessoa, eu sei exatamente quem é ela, como ela pensa, como ela age, e ainda posso falar quais são as principais patologias que ela pode ter lá na frente, porque o corpo dela está me mostrando. O primeiro espelho do seu inconsciente é seu corpo. E você vai entender isso de que você entender o que significa cada parte do seu corpo, o que significa ter uma corcunda, o que significa estar sempre com a mão fechada, o que significa ter seios fartos. Por que uma pessoa tem seios fartos e a outra não tem quase seio nenhum? Você acha que é aleatório? É claro que não. Existe algo aí atrás para ser olhado, existe uma mensagem aí no corpo dessa pessoa a ser lida. Por que uma pessoa tem muito queixo e por que eu, Ana Beatriz, tem tão pouco queixo? Eu entendo isso, porque as mulheres do meu clã foram mulheres muito bravas, muito fortes, que se posicionaram demais. E isso acabou gerando um conflito para o clã. As da frente vão vir sem queixo, para que isso não se perpetue e fique desse jeito, para que possa amadurecer e evoluir um outro departamento, um outro jeito de ser. Então, seu corpo, seu formato corporal não é por acaso. E o seu formato corporal é seu primeiro espelho. Ele mostra, ele é o primeiro lugar que você vai conseguir ler o seu inconsciente. Mas como que você vai ler, Ana? Ou procurando ajuda para que você entenda o que significa cada parte, como vir para uma sessão de análise do formato corporal, e essa análise não é feita por traços de caráter, não é feita por fases de vida, como acontece com o Reich, não. Eu vou bater o olho no seu corpo, é você, é o seu inconsciente, e não um grupo de pessoas que é fase oral, não é fase de vida, não, é a sua vida, são os seus conflitos, é a sua memória celular, é a sua missão de vida determinando o seu formato corporal, que mostra quais são as caixas que você tem que arrumar, que mostra por que você não consegue mudar aquela história. E a outra parte de você entender o seu inconsciente é através das suas doenças. Cada doença mostra um pedacinho sobre você. Cada doença mostra uma parte de você, mostra quem você é e mostra principalmente o que tem escrito no seu inconsciente, que rege a tua vida e que muitas vezes te impede de conseguir aquilo que você tanto quer. Como você está lutando para tentar conseguir, a doença vem para te ajudar. Porque a doença dói, ela faz sofrer. Mas ela só veio porque você não deu conta de fazer aquilo que tinha que ser feito, porque você não entendeu o seu inconsciente. O dia que você entender seu inconsciente, que é quem manda na tua vida, não tem por que ficar doente, porque você sabe o que está escrito lá. Se é algo que você não concorda, não dá mais para continuar sendo daquele jeito, você sabe como mudar. Acontece, por que você não consegue mudar hoje? Porque você se baseia no seu consciente. Você acredita na sua boca. Você acredita que eu não quero fazer isso, eu não faço. Mas na hora do vamos ver, você está indo lá e está fazendo. Mas por que você faz? Porque funciona assim. Quem manda na sua vida é a sua cabeça. Acontece que o seu corpo e a sua cabeça são duas coisas que andam juntas. Elas não andam separadas, elas andam juntas. Cabeça manda, o corpo faz. Cabeça manda, o corpo faz. O corpo corresponde àquilo que a sua cabeça determina. Só que, lá atrás, você viveu uma história. Essa história fez você, todo pensamento gera a produção de uma emoção. Então, lá atrás você viveu uma questão. Essa questão fez você ter um pensamento. Esse pensamento gerou uma emoção. Essa emoção fez o seu corpo produzir um hormônio, que talvez seja o hormônio do estresse. Só que todo dia você vivia a mesma coisa. Então, você olhava aquela situação do mesmo jeito. Você vivia a mesma história, olhava do mesmo jeito, produzia o mesmo pensamento, que gerava a mesma emoção, que produzia o mesmo hormônio. E esse hormônio corria no seu corpo. Amanhã você vive a mesma situação, vive ela do mesmo jeito, enxerga ela do mesmo jeito, produz a mesma emoção, produz o mesmo hormônio e pronto, corre nas suas veias. Depois da manhã você vive tudo de novo. E assim você veio arrastando isso por 1 ano, por 10 anos, por 50 anos, por 1 mês. Até que chegou um ponto que o seu corpo falou assim, olha, mente, não precisa me avisar que você se irrita com seu chefe.
Porque todo dia você vai trabalhar, todo dia você irrita com o seu chefe, todo dia você faz a mesma coisa. A gente já sabe que tem que produzir hormônio de irritação. A gente já sabe que tem que te deixar em estado de alerta, que você vai se irritar. A gente já sabe que seus músculos têm que ficar tensos. A gente já sabe que tem que fazer isso. Então faz o seguinte, ó, não precisa mais avisar a gente. Pode pensar em outra coisa, que agora a gente assume o controle. E é a hora que a cabeça, que é o mestre da tua vida, dá esse comando para o seu corpo. E seu corpo passa a ser o mestre. É a hora que você entra no piloto automático. Ou seja, você viveu tudo sempre tão do mesmo jeito e você treinou seu corpo sempre do mesmo jeito para viver sempre as mesmas coisas e produzir os mesmos hormônios e reagir do mesmo jeito, contraindo os mesmos músculos e cada vez ficando mais tenso, que hoje o seu corpo falou assim, olha, eu me tornei especialista em você, não precisa mesmo me avisar nada, eu só vou fazer. E aí você entrou no piloto automático. Ou seja, você pegou o seu inconsciente e colocou ele para dominar tudo. E a parte de você que quero e não quero, não faz mais nada, porque daí você senta na asa do mosquito e vai longe. Por quê? Porque o seu corpo falou para sua cabeça, pode pensar em outra coisa, pode descansar, pode mudar essa história, pode fazer outra coisa que a gente vai dirigir sua vida. E aí você entra no piloto automático, pegando o seu inconsciente e reproduzindo. Inconsciente reproduz, inconsciente reproduz. E aí a sua consciência passou a ser nada. Ou seja, enquanto você não tornar dono do seu inconsciente, não adianta. Você vai achar que você manda na sua vida e essa vai ser a maior mentira que você vai se contar. Mas como é que você conhece o seu inconsciente? Entendendo que o seu corpo conta sobre você, no formato das partes corporais que você tem, no formato do seu joelho, se é um joelho em X, se é um joelho aberto. Se você tem um pé que desaba para dentro, se você coloca mais força entre o dedinho e o calcanhar. Se o seu joelho fica hiperestendido, esticadaço, ou não, se você arrasta os pés e tem um joelho mais dobrado. Se o seu umbigo é empinado, ele é encaixado, se você tem muita gordura na barriga, ou se você tem papada, ou se você morde muito os dentes, se você tem um ombro mais elevado que o outro. É você olhando o seu corpo e você entendendo o que sua dor de cabeça pede para olhar, o que seu diabetes pede para olhar, o que sua dor no punho ou sua fratura na perna estão te pedindo para olhar. O dia que você entendeu o que significa tudo isso, pronto. Nesse dia, você assumiu o comando da vida. Nesse dia, você foi lá dentro do seu inconsciente e tem agora a possibilidade de tirar de lá de dentro tudo aquilo que não te serve mais. E nesse dia, você voltou a viver. Porque você voltou a controlar a sua vida e sabe o que tem que fazer para não mais viver aquilo. Mas enquanto você não conhecer e não entender o que está dentro do seu inconsciente, você vai achar que você manda na sua vida e isso não vai virar nada. Porque você vai falar que você quer mudar, que você quer fazer diferente, que você quer ser outra pessoa. Mas esse seu corpo fala, não, mas você me tornou um especialista em você. Você me falou para eu ficar tenso todos os dias. Agora você quer ter uma vida mais relaxada? De jeito nenhum. Vai pensar em outra coisa e tudo vai continuar do jeito que está. É por isso que nada muda. É por isso que nada faz diferente. Enquanto você não olhar e falar, peraí, por que eu tô me irritando com o meu chefe? O que ele faz que me irrita? Ele me desconsidera? Ele me desvaloriza? Ele me ignora? Tá bom, ele me desvaloriza. O que eu estou fazendo para mim que eu me desvalorizo também? E você se desvaloriza a hora que você não confia no seu taco, a hora que você adorava ir em cinema e não vai mais, porque eu vou sozinha. E qual o problema? Você não é uma adulta? A adulta não consegue fazer as coisas sozinha? Não, mas porque você gosta de ir no cinema. Mas você se coloca como um zero à esquerda, você fala, depois eu faço isso, você se desvaloriza, fazendo com você exatamente o que o seu chefe fez. Só que você briga todo dia com o chefe e a vida tá dizendo assim, você acha que eu tô fazendo o seu chefe te desvalorizar à toa? Não, eu tô vendo que a hora que você vai cansar dessa desvalorização e vai falar, para, eu não quero mais fazer isso comigo, eu não quero mais me desvalorizar. E aí começar a se valorizar. Só que você não entende nada disso. Porque você olha pra isso e fala, a vida é assim. E você não enxerga a vida assim porque é difícil de mudar. Porque você não sabe aonde, o que você tem que fazer para mudar essa história. E você tem que conhecer
o que tem no seu inconsciente. Como é que eu consigo, Ana, entender isso? Vindo entender o que seu corpo conta sobre você, como um diagnóstico mesmo, sabe uma vidente que olha pro seu corpo e fala? É isso, aqui é baseado em ciência, não é baseado em achômetro, nem em técnicas psicossomáticas e às vezes que não tem um embasamento científico. Sim, tem embasamento científico. E esse embasamento chama-se epigenética, a nova ciência, uma ciência comprovada nas maiores universidades do mundo. Então, é ciência, não é achômetro, não é, a Ana inventou que isso significa aquilo. Não, gente. É ciência, é estudo. É Bruce Lipton, é Joe Dispenza, é Hammer, que desenvolveu as 5 leis biológicas, é Josie Cromer, uma mulher fodástica que desenvolveu um jeito de olhar para o comportamento extremamente biológico. Ou seja, é ciência. Só que enquanto você não entender o que está escrito no seu inconsciente e como é que você entende, entendendo o que o seu corpo conta sobre você, entendendo o que a sua patologia te pede para olhar, que você não olhou e por isso ela apareceu para fazer você mudar na marra. Enquanto você não entender que o seu inconsciente é o dono da tua vida, você vai brigar com ela. Só que você vai brigar sem saber como mudar. Porque como é que você vai mudar uma coisa que você não conhece? Tem jeito de conhecer esse inconsciente? Tem. É isso que eu trabalho, é isso que eu faço todos os dias. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, redes sociais e os links das minhas sessões aqui na descrição do vídeo. Fica com Deus. Beijo grande.